A Rádio Tropical está apresentando Falando Geral, com Zé Carlos Rocha. Zé Carlos, meu amigo, hoje a gente está com um convidado muito especial aqui no programa Falando Geral. Nós vamos bater um papo com um colega nosso de rádio, o Marcos Rangel, que é jornalista da Rádio CBN. E o Marcos vai contar para a gente algo que é muito importante e que todos nós precisamos saber, mas não só saber e guardar o conhecimento lá no interior da nossa alma, do nosso coração. A gente tem que exercitar, temos que praticar esse conhecimento. Bem, o Marcos é deficiente visual e hoje ele vai falar sobre a deficiência visual, não só a visual, mas outras deficiências também, e ele vai desmitificar um pouco desse assunto, porque na verdade ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem um pouco tem uma imperfeição em alguma área da vida, seja para aprender matemática, seja para dirigir, seja para português, seja lá a área da vida que for, ninguém é perfeito, né? E o Marcos vai trazer um pouquinho desse assunto para o ouvinte do Falando Geral. Marcos, seja muito bem-vindo, meu querido. Marcos, fala pra gente, como podemos encarar com naturalidade a deficiência visual? Olá, Gabriela e Zé Carlos. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão pouco falado, mas tão importante, que é sobre a deficiência. É um tema que a gente precisa ainda massificar muito para que muitos tabus, muitos preconceitos, né, se desfaçam. Gabriela, aí você me pergunta como considerar, né, o que fazer para considerar uma pessoa com deficiência visual de uma forma mais normal. Então vamos lá, vamos considerar todas as deficiências, até porque há a questão do desconhecimento e do preconceito em razão disso, generalizada em relação a todas as deficiências. Primeiro é não ver a pessoa com deficiência como incapaz, como inválida, que é um termo eminentemente capitalista. Vivemos numa comunidade, numa sociedade capitalista, e até pouco tempo, em termos históricos, a pessoa com deficiência realmente tinha muitas dificuldades de acessar o mercado de trabalho, muito porque não tinham condições de estudar, por diversos motivos, e outro pelo próprio preconceito da oportunidade. Não se dá oportunidade às pessoas com deficiência de acessar o mercado de trabalho. Então essas pessoas eram consideradas inválidas. Obviamente, se você está num sistema capitalista e você não produz, você é inválido para aquele sistema. E isso vai demorar um pouco a sair desse inconsciente social, né? Até que as pessoas se acostumem a ver a pessoa com deficiência de uma forma mais natural. Para isso, é importante esses espacinhos que a gente tem, sabe, em todo lugar que a gente possa falar sobre isso, é muito importante. Então, o primeiro passo é não ver a pessoa com deficiência como inválido, como incapaz. Depois, dar à pessoa com deficiência todas as oportunidades possíveis para que ela possa desenvolver suas capacidades e suas habilidades, né? Tanto na área profissional quanto na área educacional, enfim, no esporte e tudo mais. Maravilha, Marcos. Agora eu queria conversar com uma coisa que é super, assim, específica para quem deseja auxiliar um deficiente visual. Porque há muitos anos atrás me falaram que quando a gente vai auxiliar o deficiente visual, a gente tem que ter o cuidado de não dar solavanco, de não puxar, de não fazer determinados movimentos que possam confundir o deficiente visual. E o próprio deficiente visual pode nos auxiliar na hora que a gente estiver procurando ajudá-lo, né? Então eu queria que você nos dissesse, na hora de auxiliar um deficiente visual,
por exemplo, no momento de atravessar a rua, tentar segurar o deficiente pela mão ou puxá-lo. Isso é correto? Explique qual é a melhor maneira de guiar um deficiente visual, um cego no caso. Pois é, essa questão de se ajudar uma pessoa com deficiência visual, seja ela cego ou com baixa visão, que aqui cabe uma explicação. O cego é aquele que não enxerga nada e a pessoa com deficiência visual é aquela que tem chamada baixa visão, enxerga um pouco, mas que não o suficiente muitas vezes para ter uma locomoção tranquila, livre, ou um acesso aí à leitura com facilidade, entendeu? Bem, muitas vezes as pessoas primeiro acham que o cego é surdo e chegam perto do cego falando quase que na orelha do cego, gritando. Então pode chegar normalmente, perguntar se ele precisa de ajuda, porque muitas vezes não precisa, né? Mas chegar e conversar, perguntar isso, se precisa de ajuda e como pode ser ajudado, né? Como a pessoa pode ajudar, porque muitas vezes ela pega o cego e sai arrastando como se fosse ali um saco de batata, enfim. Marcos, agora uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm vontade de fazer, porque, na verdade, não é só a pandemia que trouxe assim, um senso de solidariedade maior à humanidade, né? Mas muitas pessoas são solidárias, não só aos deficientes físicos, como de uma maneira geral, mas também ao necessitado, ao vulnerável, às pessoas que, na verdade, precisam ser auxiliadas de alguma maneira. Eu queria que você dissesse aqui para o ouvinte do Falando Geral, o que uma pessoa que enxerga pode fazer para melhorar a vida do deficiente visual? Como as pessoas podem melhorar a vida do deficiente visual ou de qualquer pessoa com deficiência, como eu falei? Primeiro ponto é não vê-la como incapaz, que eu já falei também. Isso é muito importante, é a forma de você ver a pessoa com deficiência. Esse é o primeiro ponto e mais importante de como tratar uma pessoa com deficiência. Depois, sempre aí, dependendo de cada deficiência, especificando cada deficiência, saber de que forma ela pode ajudar aquela pessoa. Depois, combatendo seus próprios preconceitos internos. Todos nós temos preconceitos, de alguma forma. É importante que nós combatamos esses preconceitos, essa forma de ver o outro, permitindo, que essa pessoa com deficiência seja literalmente uma pessoa que viva, dando a ela todas as oportunidades que ela precisa. Maravilha, meu amigo Marcos Rangel. Obrigado, Gabriela. Obrigado, José Carlos, pela oportunidade, pelo espaço. Contem sempre comigo, sempre que precisarem. Marcos, muito obrigada pela sua participação, meu querido. Essas informações nos enriqueceram muito e nos deixaram mais solidários e com uma visão de um mundo melhor, um mundo mais democrático e um mundo mais cheio de auxílio, amparo, carinho, afeto e amor também. Um beijo imenso para você. E Zé Carlos, é com você, meu querido. A Rádio Tropical está apresentando Falando Geral, com Zé Carlos Rocha.